O papel da coordenação e o real papel da coordenação pedagógica é fazer com que o trabalho do professor funcione e aconteça, para que o aluno se desenvolva. E isso vai depender do segmento e contexto que você atua, ok? Independente se você atua na rede pública, independente se você atua na rede particular, é importante que você, enquanto coordenadora, ajude o professor. E é claro que isso vai ter uma diferença importante quando a gente vai explicar sobre os papéis. Vamos explicar o porquê. A gente tem uma diferença muito grande entre qual é o papel da coordenação e as funções, certo? Então, papel é aquilo que a coordenação sempre vai fazer. Função, em primazia, são as pequenas atribuições que você tem que seguir. Então, as ações primárias e secundárias que você tem que fazer deste papel. E isso pode variar de acordo com o estado, com o município, com contratos de trabalho. Por exemplo, tem coordenadoras que não têm secretaria nas escolas e elas fazem o papel de secretaria. E a função, na verdade, né? A papel e a função. Então, em grande medida, dentro do papel da coordenadora, que é da parte pedagógica de fazer funcionar, ela também tem uma função específica que é da secretaria, que é agregado dentro do contrato de trabalho dela. Isso em casos específicos. Então, é importante que você, enquanto coordenadora, como eu falei na primeira pergunta, busque saber qual é o seu papel e suas funções aí na sua escola. Quando a gente fala do papel real da coordenação, a gente vai falar de 3 papéis norteadores e que vão te ajudar. Que, inclusive, as alunas do Método Hidráulica Sutileza tiveram uma aula completa comigo lá no nosso Mão na Massa, que é uma aula prática que a gente tem para aplicar esses papéis. E a gente teve uma aula completa para as alunas, nossas alunas do Método Hidráulica Sutileza, sobre os papéis da coordenação e como elas aplicam de forma real. Mas eu vou te falar isso de forma mais simples para que você entenda e consiga aplicar de forma rápida aí no seu dia a dia. Então, os 3 papéis norteadores da coordenação é desenvolver, orientar e acompanhar o trabalho dos professores. Desenvolver o professor através de formações e estratégias possíveis de serem aplicadas em sala de aula. Orientar para que o trabalho do professor consiga ser feito de acordo com a metodologia e o papel do professor. E acompanhar o trabalho dos professores para viabilizar e fazer com que ele aconteça no dia a dia. Carol, mas olha, a realidade é que aqui os meus professores não fazem nada do que eu peço, independente desses papéis. Não é verdade? Às vezes a gente tem essa sensação dentro da coordenação. Eu peço, eu solicito, mas de verdade isso não acontece. E eu vou falar muito a verdade, a gente aqui não gosta de mentir para vocês. Quando a gente está falando desses 3 papéis, eu vou te dar 3 mantras que você tem que ter para que você consiga que seus professores façam as coisas, mas para além disso, para que você consiga aplicar o seu papel aí no seu dia a dia. Primeira coisa, primeiro mantra que você tem que ter dentro da coordenação. Para cobrar, eu preciso orientar. Ou seja, para que meu professor faça algo, meu papel enquanto coordenadora é formar e orientar como o que precisa ser feito. Porque só assim eu vou poder pontuar caso alguma coisa aconteça. O segundo mantra que tem que ser muito claro para você é: o óbvio precisa ser dito. E mesmo que seu professor ele tenha 40 anos de experiência, 40 anos de experiência, mesmo que você ache que seja óbvio para ele, ainda enquanto líder pedagógica, é necessário que você oriente e diga o óbvio para ele. Através desses dois mantras que são: para cobrar eu preciso orientar e o óbvio precisa ser dito, você já está fazendo 2 funções muito importantes, que é desenvolver o seu professor e orientar. Mas existe outra terceira frase que também vai te ajudar a seguir com esses papéis aí na coordenação. Tudo que for solicitado precisa ser acompanhado. Ou seja, se você orientou, formou, o seu papel agora é de acompanhar. E acompanhar não é vigiar o professor para ver se ele está sendo certo. Acompanhar para verificar se tem alguma dificuldade, se tem algo que você precisa viabilizar, que você precisa fazer. Ou seja, você vai orientar, formar e ajudar o seu professor para que ele consiga fazer o que foi solicitado. Carol, mas aqui eu acabo me perdendo nos meus papéis porque eu não faço só ações que são, né? As pessoas me pedem coisas que não são do meu papel. Por isso que eu me perco, por isso que eu não consigo fazer esses 3 papéis que você falou. Ok, se você, enquanto coordenadora, passa pela situação de que faz coisas que não são do seu papel, porque outras pessoas solicitam, seja um professor, seja uma direção, seja a Secretaria de Educação, é normal que você entenda que as outras pessoas que não estão
comprometidas, assistindo aos materiais que a gente tem, as aulas que a gente dá, não vão ter a mesma experiência que você de entender qual é o real papel. E claro que todo mundo quer utilizar o tempo em seu benefício. Então, se a pessoa conseguir que a coordenadora faça uma coisa que ela deveria fazer, ou que vai facilitar a vida dela, qual ato você acha que ela vai escolher? De verdade, a gente tem que entender que eu não controlo o que as pessoas fazem. Eu controlo o que eu faço. Então, enquanto coordenadora, eu preciso entender que a pessoa não vai ter a empatia e atenção de não me solicitar algo. Primeiro, porque sempre foi solicitado e você sempre fez. Segundo, porque normalmente a pessoa, se ela está pedindo, é porque ela quer que você ajude de alguma maneira, correto? Então é importante que você entenda que você vai ter que lidar com essas pessoas e não apenas ter o cuidado de falar o não. Mas a grande verdade é que você vai ter que aprender a influenciar essas pessoas de forma positiva para que ela entenda o seu papel. Ou seja, aprender a gerenciar o seu tempo, organizar o seu tempo para que você consiga aprender a dizer não de forma educada e satisfatória para que a pessoa entenda educadamente que ele não é o seu papel, mas que ela vai poder buscar ajuda em outro lugar. Que, inclusive, foi o que aconteceu com a Isabela Artilheiro, nós falando do método Liderar com Sutileza, que ela disse não para a diretora, porque naquele momento que ela estava fazendo uma ação com os alunos, ela não poderia ser interrompida. Então ela aprendeu a dizer não com sutileza para que ela conseguisse dizer não para a direção e sim fazer o papel dela naquele momento, e depois ela foi atender a solicitação da direção, que nem era emergencial daquela maneira. Então, é sabendo o seu papel, sabendo como se portar, sabendo ter a postura, organização do tempo e sabendo dar conta do seu papel, é que você vai conseguir isso, certo?